Sabe, existe uma pergunta, uma daquelas perguntas transformadoras que, se a gente parar para pensar de verdade, ela pode mudar tudo. Foi uma pergunta que o apóstolo Paulo fez e que redefine completamente a nossa existência física. É sobre essa ideia que vamos conversar hoje, a de que o nosso corpo é, na verdade, um templo. E tá aí, esse versículo é o centro de tudo. Entender o que isso realmente significa, que o corpo é um lugar onde o Espírito Santo mora, isso não é só uma questão de teologia, não. É uma verdade que tem o poder de transformar o nosso dia a dia, de verdade. Bem, para a gente mergulhar nisso, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a ideia de propriedade divina. Depois, vamos ver uma analogia incrível com o tabernáculo do Antigo Testamento. Daí, a gente parte para o lado prático de como cuidar desse templo. E, por fim, como tudo isso se conecta com a nossa adoração. Então, vamos começar pelo começo, pelo fundamento de tudo. O ponto de partida é um princípio teológico que pode soar até um pouco radical. O corpo de quem crê não pertence a si mesmo. Essa é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. E o que significa isso na prática? A ideia é que fomos comprados e selados. Isso quer dizer que a posse de Deus sobre nós é completa, total. Não é só uma metáfora, algo só espiritual, sabe? Pega o pacote inteiro, corpo, alma e espírito. A gente se torna, de fato, propriedade de Deus por inteiro. E aqui a gente vê uma virada de chave fundamental. Antes da ressurreição, o Espírito Santo estava com os discípulos, como uma companhia. Mas depois da regeneração, a coisa muda. Ele passa a estar dentro de cada pessoa que crê. A mudança é de companhia para habitação. É uma diferença enorme. E essa ideia de habitação fica ainda mais profunda com uma analogia que os apóstolos usaram. Eles compararam o corpo a um tabernáculo. Pensa nisso, uma morada temporária para a presença do próprio Deus. Essa instrução lá do Antigo Testamento de construir um lugar físico para Deus habitar, ela encontra o seu verdadeiro significado no Novo Testamento. Porque agora, o lugar que Deus escolhe para morar não é mais um prédio, são as pessoas. Agora, olha que incrível essa correspondência. A estrutura do antigo tabernáculo parece um espelho, uma planta baixa do ser humano. O pátio, a parte de fora, é o corpo. O lugar santo, a câmara interna, é a alma. E o lugar santíssimo, o mais íntimo, esse é o espírito. É uma arquitetura divina que se reflete na gente. E essa presença de Deus não é parcial, não. Assim como a glória do Senhor encheu completamente aquele tabernáculo físico, o plano é que o Espírito Santo preencha e guie a pessoa por inteiro, em todas as suas partes. Ok, então se o corpo é um templo, a pergunta que fica é, como a gente cuida dele? Agora vamos sair um pouco da teologia para entrar na aplicação prática, no nosso dia a dia. A primeira instrução é bem direta e é urgente. A palavra grega usada é feugo, que não é sobre evitar passivamente, não. É um verbo de ação. A ordem é para tomar uma atitude concreta, para fugir, correr para longe do perigo. Na prática, então, cuidar do templo começa com essa fuga da imoralidade sexual. Isso é algo amplo, que, como a fonte aponta, começa com a disciplina do que a gente vê. Faz todo sentido, né? Afinal, o que entra pelas janelas do templo é o que vai definir se ele vai ser cheio de luz ou de escuridão. Mas, olha, cuidar do templo não é só sobre evitar o que é ruim, é também sobre usar o corpo ativamente para o que é bom. O corpo se torna um veículo para a gente jejuar, orar, estudar a palavra. Ele deixa de ser só um recipiente para se tornar um instrumento de justiça e um sacrifício vivo de adoração. E claro, isso se estende para o cuidado físico mais básico. É uma grande contradição chamar o corpo de templo e, ao mesmo tempo, negligenciar ele com má alimentação, com falta de descanso, com o sedentarismo. Cuidar da saúde física é, sim, uma parte fundamental do cuidado espiritual. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Cuidar do corpo, cuidar da mente, isso não é uma obrigação pesada, legalista. Na verdade, é uma forma de adoração. Então, o ponto central é esse. Não se trata de um monte de regras para deixar a vida mais pesada. Se trata de viver com sabedoria, como uma resposta a essa honra imensa de ser uma morada para Deus. É um privilégio que vem da graça. E essa reflexão toda nos deixa com essa pergunta final. Uma pergunta bem direta, bem pessoal. Uma pergunta que cada um pode levar consigo para pensar. Eu tenho honrado a Deus com o meu corpo?